O corpo emocional está cheio de blocos de dor. Elas estão lá fixadas. O remédio que a gente toma, ela só atua no corpo físico. Ele nunca vai curar aquela dor emocional. Então, você precisa de outras técnicas para acessar aquelas dores emocionais. E são dores que estão ali fixadas na gente e que nem sempre vêm só da gente. Vêm de gerações passadas. Eu não posso me motivar a ser a melhor mãe. Eu tenho que motivar a ser a melhor Patrícia. Então, assim, eu não enxergava isso. Então, assim, é impressionante como a gente tem um olhar, uma visão limitada. E se a gente não entrar, se a gente não resolver parar, resolver se conhecer, você não vai perceber nunca. Quando a gente quer mudar, a primeira coisa que a gente precisa fazer é mudar a consciência. É um despertar de consciência. Então, eu falo que a imersão é um despertar. É trazer para a consciência o que precisa ser feito. Só que a partir dali você precisa fazer. O episódio de hoje é um oferecimento da Izar BMW, revendedora oficial BMW em Teresina. Uma marca que acredita no poder das escolhas, da autonomia e do protagonismo feminino. Ao valorizar trajetórias reais e cheias de propósito, a Izar BMW se conecta com mulheres que, assim como as nossas convidadas, estão sempre movimentando, guiando suas próprias histórias com coragem, presença e visão de futuro. E se você quiser viver essa experiência de perto, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code na tela e agendar agora mesmo o seu test drive. Seu próximo passo pode começar com uma escolha poderosa. Olá, poderosa! No episódio de hoje, a gente te convida para uma conversa profunda e transformadora com Patrícia Gírio. Ela é médica radiologista e decidiu ampliar o olhar sobre a dor e mergulhou no universo terapêutico. Hoje, além de médica, ela atua como analista existencial, focada em entender a origem das dores que vão além do físico, aquelas que o corpo sente e que a alma carrega. Vamos falar sobre saúde emocional, autoconhecimento e os caminhos possíveis para uma vida mais leve, consciente e integrada. Esse episódio é um convite para olhar para dentro. Então, vem com a gente, aproveita, já deixa aí o teu like, compartilha esse vídeo com mais pessoas e vamos aqui entender como uma médica adentrou aí nesse mundo das terapias integrativas, né? Desse modelo aí de mapa, né? Que você faz aí, mapa numerológico, é esse o nome? Mapa de nascimento, mapa, né? De nascimento. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Obrigada, Franci Carmen. Eu queria inicialmente agradecer esse convite. Me sinto honrada de estar aqui hoje. Só de ver essa frase, elas têm o poder, a gente já se sente realmente mais poderosa. Sim. E aqui é um lugar que realmente eu acho que é super importante. Eu quero te parabenizar, porque, assim, dar essa voz às mulheres, né? Eu sei que todos precisamos de voz, mas, assim, as mulheres que vêm, né, de tanto tempo aí sem voz, sem vez. Então, assim, tem uma importância tão grande. Acho que elas se sentem muito mais amparadas, né, ouvidas, se sentem com voz realmente, né? E todas nós mulheres temos isso, né? A gente vem de gerações aí. Há pouco tempo a gente consegue votar, a gente consegue se expressar, a gente consegue ter alguma voz. E eu acho que um programa como esse, que tem essa representatividade, né? Um podcast que já tem toda essa representatividade, levar essa voz das mulheres, nossa, é assim, importantíssimo. E eu quero te parabenizar mais uma vez, porque pelo seu trabalho com isso, com essas mulheres. Obrigada, eu fico super feliz e também por conhecer tanta mulher interessante que eu digo, né? Que a gente traz as mulheres aqui como convidada, mas a gente ganha muito com isso também, porque vai aprendendo, né? A gente aprende muito a cada mulher. Por exemplo, uma médica que resolveu adentrar aí nesse mundo das terapias, né? De entender mais sobre o sutil, que muitas vezes o médico, ele está ali muito no científico, né? No palpável. Então, como é que isso começou na tua vida? Como é que esse tipo de conhecimento chegou até você? Isso é interessante, essa pergunta, Franci, porque eu era aquele tipo de médica, assim, com um pensamento muito fechado. Eu só acreditava naquilo que estava nos livros, no processo científico, o que está comprovado, né? Cadê o que está ali? Eu nem acreditava muito nessa questão de energia,
meditar, nada disso. Então, fiz medicina, já tenho mais de 30 anos nessa jornada, só que a vida traz a gente, né? Vai guiando, né? Os caminhos vão ali e você termina chegando onde você realmente precisa chegar. Mas o que me chamou a atenção esse tempo todo foi que as pessoas estão adoecendo cada vez mais, assim, no dia de hoje, ainda mais, assim, com muitas dores. E muitas delas buscam, hoje eu faço diagnóstico por imagem, né, radiologia. Sim. Então, eu resolvi olhar, eu gosto muito de fotografia, de imagem do corpo, né, e nelas sempre buscando detalhes, onde estão as doenças, cadê, o que está explicando aquela dor. Porque as pessoas vêm com dores e elas querem olhar naqueles exames o que tem, onde é que está a minha dor. E muitas dessas dores não estão naqueles exames. E isso vem me intrigando já, vinha me intrigando há algum tempo. Eu falei, poxa, muitas pessoas com dores e parece que a gente não está conseguindo ajudar, porque eu não estou descobrindo a causa da dor. Então, elas ficam um pouco frustradas e eu também, né, compartilho um pouco dessa frustração, porque elas vêm numa expectativa e eu não consigo resolver. E quando eu entrei na medicina, a minha expectativa era essa, né? Aquela menina de 17 anos, queria curar, queria encontrar a causa das doenças, de onde elas surgem, como que eu vou curar essas doenças, essas dores. E fui vendo que a realidade é diferente, né? Então, assim, a gente vai adoecendo. Hoje eu já sei que uma grande parte, talvez todas, me arrisco a dizer que todas as nossas doenças são provocadas por nós mesmos. Pelas emoções. Pelo nosso ambiente, pelas nossas emoções, pelo que a gente não expressa, pelo que a gente engole, pelo que a gente guarda. Então, isso vai adoecendo a gente. E, por conta disso, também a gente pode se curar. Né? Então, aos poucos, eu fui percebendo isso e isso me chamou muita atenção, porque eu sempre fui muito curiosa, eu sempre gostei muito de estudar. E isso aconteceu no momento da minha vida em que eu estava realmente meio desanimada, confesso. Eu sempre gostei muito de estudar. Aquilo sempre me estimulou, eu estava sempre lendo. E, de repente, alguns anos atrás, uns 6, 7 anos atrás, eu vinha assim, nossa, tem uma coisa estranha. Eu acho que eu não gosto mais de estudar. O gosto alguma coisa está acontecendo, né? E a gente se envolve com a vida familiar. Eu também percebi que a gente se envolve naquele dia a dia, naquele corre-corre, faz uma coisa, trabalha, cuida de filho, cuida de casa. E eu fiquei, será que eu estou desestimulada com isso? Será que eu estou cansada? Né? E isso vai acontecendo simultaneamente. Ao mesmo tempo que aquilo estava me chamando para as dores dos pacientes, eu fui olhando e disse, tem alguma coisa também errada acontecendo comigo. Sim. E há uns 6 anos atrás, a clínica que eu trabalhava foi vendida. E parece que foi assim, puxou meu tapete. Claro, que não é porque eu fiquei sem emprego, eu não fiquei sem emprego, nem nada, não foi isso. Mas, de repente, eu percebi assim, uma instabilidade. Eu falei, puxa, a essa altura do campeonato, a gente passando por esses desafios, mais um desafio, não sei, me deu aquela coisa, uma sensação, nossa, tem uma coisa ruim, desconfortável, tem alguma coisa que eu preciso fazer, não está certo, tem alguma coisa que eu preciso mudar. Deu uma certa insegurança de saber que você estava ali trabalhando e, de repente, poderia não ter mais aquele trabalho? Sim. A história do controle, né? Que a gente, às vezes, quer estar no controle de tudo. A gente sabe que tem trabalho, né? Sim. Mesmo se fechasse a clínica, tinha outros, mas foi tipo um sinal, uma coisa ali, sinal. Né? E não foi só isso, foi a questão do controle que você falou. Não foi só isso, a questão é que a clínica foi vendida para uma outra empresa que veio e mudou tudo. Sim. Dentro da clínica. Então, assim, aquilo que você construiu, que é como se você constrói esse estúdio do jeito que você quer, tudo bonitinho, do seu jeito, e de repente vem alguém... Muda tudo. Compra e muda tudo. Então, eu percebi nesse momento que eu falei, puxa, eu acho que eu sou muito resistente às mudanças. Né? Eu sempre tive essa necessidade de controle, aquela coisa de... E, na verdade, a gente não controla nada. Né? E aí, isso me deu uma certa instabilidade, insegurança. Eu falei, tem uma coisa errada. Frustração, né? A gente fica frustrada. Eu falei, poxa, tantos anos de profissão. E, assim, tá sentindo isso agora, mas aquilo me doeu, realmente, né? Doeu. Eu vou dizer que foi uma dor. Fora isso, assim, eu passei
teve vários momentos da minha vida em que eu tive, né, momentos de dor. A gente passa por desafios, né? E eu sempre fui uma pessoa que... É como se, assim, se eu quero fazer um concurso, eu vou lá, estudo, faço o concurso e passo no concurso. Para mim, era tudo assim. 2 mais 2 são 4. Eu quis fazer medicina, estudei, fiz vestibular, passei. Quis fazer residência médica. Eu tenho que estudar o ano inteiro, estudei, passei. Fiz, vou para São Paulo fazer, fiz, passei e fui. E aí foram começando a aparecer situações em que eu não conseguia mais controlar. E isso foi que mexeu comigo. Sim. Né? Então, por exemplo... eu passei por um divórcio, que é uma situação realmente bastante desafiadora. Né? 2 filhos. Antes do divórcio, na verdade, teve outro desafio, que foi na época que eu quis engravidar. Que a gente fala, eu falo, casei, tudo certinho, né? Passa um tempo, aí vai ter filho. Depois de 5 anos, os primeiros 5 anos eu vou aproveitar o casamento, ainda estou no começo da profissão, me estabelecer melhor. E aí, com uns 5 anos, até combinei com a minha irmã. Vamos engravidar na mesma época para as crianças crescerem juntas. E assim foi. Só que não foi. Quando chegaram os 5 anos, que eu tentei engravidar, não consegui. Eu falei, mas como? Não tenho nenhum problema. Minha mãe engravidou facilmente. O que acontece? Fiz exames, nada. Tá certo. Então, vamos partir para a fertilização. Fizemos 1, 2, 3, 4, 5 fertilizações, nada. Nunca engravidei. Eu falei, nossa, tem alguma coisa aí que eu preciso aprender. Aí falou, então, de repente não é por aí. Vamos adotar. Aí vem todas as questões, né? As pessoas te falam, excelente, faz isso. Outro, não, tu vai enfrentar isso. Olha, vê onde é que tu tá se metendo, a gente não sabe de onde vem, a gente não sabe que problema que tem. E as minhas amigas, não, olha, querendo conseguir uma criança, todas ajudando, enfim. E aí eu fiz o cadastro, eu falei, precisa ir lá no juizado de menores, fazer um cadastro e tal. Fui, fiz meu cadastro. Eu disse, e aí, cadê a criança? Sabe aquela pessoa que quer, fala assim, já fiz o que tem que fazer. Pronto, agora... Agora cadê? E aí, nada. Entrei numa fila que... Nunca me chamaram nessa fila. Enfim, nesse meio tempo, algumas amigas, tem essa criança, tem outra criança. E eu olhava para a criança, tu não quer? Porque era assim, como se a mãe não quer. Eu sei. Tu vai e pega e adota essa criança. E eu olhava para a criança e dizia, mas como que eu vou saber qual é o meu filho? Não pode ser assim. Eu não estou indo escolher um produto como a gente compra no supermercado. Então, tudo isso... Mexeu muito, né? Mexeu muito. Tudo isso eu tinha que pensar. Tudo isso eu ficava... Não, mas ela está grávida. Ela não vai querer. Tu vai querer? Eu falei, sim. E aí eu pensava, e se tiver um problema no parto? Aí eu vou dizer que eu não quero mais? Então, imagina. Tudo isso na minha cabeça rolando. Até que, enfim... 1 ano nessa história. O quarto quase pronto. E outra, ainda queria que fosse menina. Para ver como é que a pessoa é, assim, né? Sim. Quer controlar, acha que é tudo como... E a vida vai te mostrar que não é bem assim. E aí, na época que a gente fez as fertilizações, tinha a possibilidade de vir gêmeos. E a gente falou, não, então, já que é tão difícil, é melhor até que venham gêmeos logo, que a gente já resolve. E nada, não veio nem gêmeo nenhum, nem... Mas, depois, fui em abrigo, ver crianças, e olhava para as crianças, olhava para uma, para outra, eu falei, tem que ter um sinal de qual é a minha criança. Tem que ter um sinal. Bem, nunca teve esse sinal. Mas, enfim, resolvemos viajar, fizemos uma viagem no mês de agosto, setembro, enfim. E aí, quando chegamos, a minha sogra falou, olha, tem uma moça do interior que está grávida de gêmeos e ela não pode criar as crianças. E ela quer muito dar para alguém criar. Uma pessoa ia ficar com a criança, só quando descobriu que eram 2. Ela disse que não pode pegar os 2. E a mãe quer que sejam os 2, porque ela quer que sejam criados juntos. Aí eu lembro que a gente olhou assim um para o outro e falou, será? Enfim, alguma coisa aconteceu, assim. Enfim, e meu marido na época falou, vamos trazer as crianças, a mãe, para minha cunhada examinar, ver se está tudo bem com a gestação. E a gente... decide o que vai fazer. Sim. Só que nesse meio tempo,
parece que aquilo já foi incorporando. Sim. Vai ser. Fizemos os exames, estava tudo bem. A cesárea estava marcada para o dia 18 de setembro, pelo programa lá da saúde da família, Sim. lá do interior. A gente trouxe antes, fizemos ultrassom. São 2 crianças, uma é menina, Olha aí. a outra não deu para ver. Uhum. Mas parece que é só uma placenta, acho que são 2 meninas. Eu falei, nossa, um sonho, tudo que eu quero, 2 meninas. Do jeito que eu pensei, do jeito que eu sonhei. E aí, vamos ter que antecipar o parto. Uma das crianças está taquicárdica e tal. Aquela questão de você nasce no dia que tem que nascer. Sim. Né? Então, no dia 3 de setembro, eles nasceram. E, muito bem, peso baixo, 2 quilos, 1.800 o outro, mas bem, não precisou incubadora, não precisou nada. Um menino e uma menina. Olha aí, um casal, né? Pra nem... Perfeito, né? Então, só que aí eu disse, um menino... E eu falei, gente, não tem nem nome para o menino. E a gente decidiu em cima da hora e foi tudo assim... Foi tudo bem legal, mas assim... É incrível como a vida vem te trazer situações... E todas as vezes que eu passei por essas situações, assim, Deus me mostrou que o plano dele era muito melhor do que o meu. Uhum. Então, assim, a gente nunca deve duvidar, nunca deve... Se desesperar também, Se desesperar, porque essa questão da insegurança é falta de fé mesmo. É. Porque quando a gente tem fé, quando a gente sabe, a gente só espera. Eu falei, não, se foi vendida a clínica é porque para mim vai ser melhor. Se eu estou passando por esse desconforto, por esse desafio agora, é porque eu preciso para poder sair desse nível e para um outro. E foi o que aconteceu. A partir de todas essas situações desafiadoras, foi que eu fui partir para o autoconhecimento, eu fui entender naquele momento em que a clínica foi vendida, o que eu precisava mudar em mim. Tinha alguma coisa, né, que precisava mudar muito em mim. E tinha muita coisa mesmo. Aí que eu fui perceber... E eu comecei, é engraçado, porque eu comecei nessa questão do autoconhecimento pensando, eu preciso ser uma melhor mãe para os meus filhos. Olha aí, então foi os filhos que te, vamos dizer, acendeu aí a chamazinha de buscar o autoconhecimento. Isso. Quando eu comecei, foi por conta disso. E eu, olhando essa frase novamente, que eu percebo que o quanto eu ficava olhando sempre para fora, porque eu não posso me motivar a ser a melhor mãe, eu tenho que motivar a ser a melhor Patrícia. É. Então, assim, eu não enxergava isso. Então, assim, é impressionante como a gente tem um olhar, uma visão limitada. É. E se a gente não entrar, se a gente não resolver parar, resolver se conhecer, você não vai perceber nunca. É. E aí, qual foi a primeira experiência tua nessa área do autoconhecimento? O que foi que tu foi buscar primeiro? A minha primeira experiência foi logo... Eu tinha feito um curso com o Tadashi Kadomo. Sim. Um curso de fim de semana que uma amiga me indicou. E eu sempre... ela me falou assim, vai passar esse fim de semana lá. E eu falei, como ela? Quanto menos tu souber, melhor. Eu falei, pois eu vou. Eu assim, né? Fui. Cheguei lá, foi desconforto completo. Porque quando eu cheguei lá, tinha que ficar num quarto com mais 2 pessoas. Eita, já começa por aí, Aí eu fiquei, não me contaram essa parte. E eu sou aquela pessoa que eu gosto da minha... Sim, mais reservada, da minha zona né? de conforto. Eu quero meu quartinho ali no hotel. Eu cheguei 2 pessoas que eu nem conhecia. E eu fiquei assim, né? E aí, várias experiências de autoconhecimento. A gente passava madrugadas fazendo atividades. E eu falei, ai, caramba, onde é que ela foi me meter? Queria matar. Mas, assim, foi maravilhoso, foi maravilhoso. Mas isso foi um começo, né? Foi um começo. E depois disso foi quando a clínica foi vendida. Que nesse momento eu falei, nossa, tem alguma coisa errada. E eu lembro que eu estava na internet, sei lá, fazendo algum trabalho, alguma coisa, e eu vi um e-mail de um curso do Roberto Chiniachik. Você que é leitora e voraz, conhece muito bem. Médico, psiquiatra, escritor, desenvolvimento humano, palestrante, enfim. Eu olhei aquilo, era um fim de semana também. Era uma imersão de fim de semana que chamava Now. É para você despertar o seu poder, né? Te chama. Então, eu fui para aquele negócio. Aí eu falei, acho que eu preciso fazer isso. Uma coisa em mim, né? Atraiu. Aquela história, quando você resolve, o universo vai e te traz a situação. E eu fui fazer o sinal. E foi impressionante. Eu falei, meu Deus. Sabe, de repente eu saí de lá me sentindo assim... com a coragem, com uma força, com uma disposição para fazer tanta coisa. Eu falei, eu estou muito pequena, eu preciso, né? A gente tem um potencial para fazer tanta coisa. Por que eu estou fechada num mundo tão pequeno?
E aí, a partir dali, eu já fechei uma mentoria de 4 meses com ele. E foi uma atrás da outra, um aprendizado atrás do outro. No primeiro encontro presencial, eu lembro que ele juntou grupos, pequenos grupos, e ele falava com cada um. E ele perguntou por que você veio aqui, e eu comecei a falar rapidamente da história da clínica. Eu passei, ele falou assim, você está muito velha. Aí eu disse, poxa, muito bem, obrigada. Né? Falar para a mulher que ela está velha, então, acabou, né? Mas, enfim, ele falou para cada um, assim, uma palavra-chave, mas, sim. assim, bem... E era exatamente isso. Eu não estava querendo mudar, eu não estava querendo evoluir. Hoje em dia, vários locais estão sendo, várias clínicas e hospitais estão sendo vendidos por outras maiores. Sim. E chega e muda tudo e faz de uma outra maneira que é melhor, de uma maneira que é mais eficiente. E eu estou resistindo a isso. Então, assim, eu estava velha em muitas coisas, né? Precisava me atualizar, E a gente precisa estar o tempo todo mudando as nossas lentes. Se abrir para novidades, né? Se abrir a novidades. Então, a gente não percebe, se a gente não ficar fazendo cursos, tá conversando com pessoas que estão em movimento, você não percebe o quanto você vai ficando velho. Ontem mesmo eu estava conversando com uma mulher que veio pelo direct. E ela estava muito desesperançada da vida, né? Dizendo que não sabia mais o que fazer, que nada dava certo na vida dela, que só acontecia coisa ruim atrás de coisa ruim, e que ela acha que não arrumava emprego porque ela já tinha 40 anos, e não sei o que, lá. E aí eu peguei e falei, eu vou ligar para você mais tarde e tal, para a gente conversar um pouco. Aí eu liguei e comecei a conversar com ela e mostrar para ela, assim, a partir do que eu já aprendi também, alguns caminhos que ela poderia ir e que ela nunca pensou. Aí eu conversando com ela, mas você já pensou assim? Você já fez isso, já fez aquilo? Você pode fazer assim? No final da história, ela disse, olha, fiquei mais animada. Muito obrigada. Realmente, eu nunca tinha pensado nisso e tal. Então, se a gente não se permite, né, a fazer essas coisas diferentes e até também a passar por cima dessa nossa... uma certa arrogância, principalmente de quem é da área muito, vamos dizer assim, exata, científica, que isso é coisa de gente doida, isso é coisa de gente que não tem o que fazer, não é? Então, não se permite e aí a gente não evolui porque a gente fica vivendo sempre no nosso mundo, conversando com as mesmas pessoas, lendo os mesmos livros, fazendo as mesmas coisas, né? E quanto é importante hoje a gente perceber o tanto de médicos mesmo e outros, né, outras profissões que muito cartesianas e tal, e que agora já estão começando a se abrir para essa questão do subjetivo, do emocional, do quanto o emocional ele interfere, né, na nossa vida, na nossa saúde. E é muito legal ver uma médica que, a partir da sua própria experiência, né, está trilhando esse caminho e ajudando outras pessoas, não é isso? Com certeza. Isso mudou muito em mim. Eu realmente era essa médica, formada naquela escola antiga, digamos, que só acredita naquela coisa muito fechada. E isso, quando eu comecei com o Roberto Chiniachi, que ele falou isso, eu comecei a fazer mentorias. E, a partir de então, foram mentorias, cursos, formações, uma atrás da outra. Porque, assim, parece que eu entrei num outro universo, numa outra dimensão. Eu estava fechada em um mundo e eu não enxergava as coisas. Então, tudo se abriu, tudo mudou na minha vida. Tudo mudou. Assim, eu mudei, né? Então, assim, quando a gente muda, tudo muda. Então, quando o mundo interior muda, o exterior muda. Então, a gente hoje tem que observar muito isso. Eu reclamo muito do que está lá fora. O que eu posso fazer aqui dentro, né? Então, tudo é da forma que eu olho. Não existe, né, o outro, existe o que eu olho, o que eu enxergo. O mundo é o que eu vejo, é o que eu percebo. Então, como eu percebo o meu mundo hoje? Ele é limitado? Ele é escasso? Mas isso depende da lente que eu estou olhando. Então, eu preciso estar o tempo inteiro saindo, fazendo cursos, estando em contato com pessoas que estão em movimento. Por exemplo, uma vez, eu me lembrei agora, eu fui, porque a gente tem um negócio que é com multinacional e tal, e a gente ganhou uma premiação. E a gente foi para as Bahamas nessa época. Nessa época, que já faz uns anos aí atrás, esse hotel que a gente ficou era o primeiro 6 estrelas do mundo, nessa época. E aí,
a gente ficou sabendo de uma suíte presidencial que tinha lá. Olha, era tanto dinheiro o valor dessa suíte que eu ficava imaginando. E era tanto luxo, era tanta riqueza ali naquele lugar, que eu ficava, meu Deus, como é que pode um negócio desse? Será que tem gente mesmo? Porque a gente estava lá porque a empresa levou, né? Será que tem gente mesmo que paga um valor de uma diária dessa, numa suíte dessa e tal? Mas, assim, aquilo não fazia parte do meu mundo. Então, para mim, aquilo ali era uma coisa, assim, do outro mundo. Sendo que, para quem vive naquele mundo, é normal. Né? Porque, assim, existe as pessoas, existem os clientes para aquele tipo de hotel, né? Existem as pessoas que têm aquele dinheiro que paga aquela suíte e está tudo certo. A mesma coisa é a gente. Se a gente ficar sempre no nosso mesmo núcleo, é muito difícil ganhar dinheiro com isso, ou, sei lá, nesse negócio, ou tu fazer isso aqui. Se tu ficar só escutando essas pessoas, tu não vai sair do lugar. Agora, tu vai para um lugar desse, sei lá, uma imersão, uma mentoria, onde tem pessoas falando ali de crescimento, de desenvolvimento, né? Coisas disruptivas e tal. E aí tu vai vendo que aquela ali, não, eu fiz, deu certo, olha, eu estou caminhando assim, eu faço desse jeito. O teu olhar já vai mudando, né? Mudando. Tu já vai pensando assim, meu Deus, é mesmo, eu nunca tinha pensado nisso. Pode ser desse jeito. Então, eu sempre digo assim, que a gente tem que ser nossa melhor amiga. Quando a gente se leva para esses lugares, né, se permite estar em contato com outras pessoas, as coisas vão abrindo. A mente, não é que tudo vai ficar pronto, um toque de mágica. Vai tudo acontecer lindamente. Não, mas a gente já vai vendo que existe a possibilidade, né? Isso, e os problemas vão mudando. Assim, a forma de encarar os problemas mudam. Né? Você já está muito mais... Você vai ganhando segurança. O que era um problema enorme, não, é só um desafio, é só mais um. Você sabe que, por exemplo, se você é uma líder, o que é uma líder? É uma pessoa especialista em resolver problemas. Quanto mais ela... E problema para ela, quantas vezes você chega uma coisa, não, isso aqui você faz isso. A outra disse, nossa, foi tão rápido, eu pensei que isso ia ser um problemão. Não, mas é isso. Para tudo existe solução. E se a gente ficar... Eu lembrei agora de uma conversa da Lúcia Helena Galvão, ela falando, olha, tem 3 tipos de pessoas. Por exemplo, você está passando por um lugar e tem uma poça de água. E tem umas pessoas que passam e olham e passam por cima e pisam e vai embora. Isso não tem nada a ver com isso, não é minha poça, não fui eu que causei, vou seguir meu caminho. Tem um outro tipo de pessoa que vai olhar para a poça e diz, o que é isso? Não, vamos enxugar, que a gente precisa, alguém pode cair. Quer dizer, uma pessoa um pouco mais consciente, que já tem uma empatia, já se preocupa um pouco com o outro. Só que ela não resolveu ainda o problema. Tem um terceiro tipo de pessoa que ela vai olhar e vai enxugar e vai perguntar o que é essa poça, de onde está vindo essa água. E aí ela vai olhar para cima e vai ver, está vazando a água aqui de cima. E a gente precisa resolver aquilo ali. Então, tá vendo que são três olhares diferentes? Né? Então, tem pessoas que estão o tempo todo reclamando. É verdade. E reclama do governo, e reclama do trabalho, do chefe, da família, do irmão, do pai, da mãe, do filho. Só reclama, diz, o que é que tu tá fazendo para resolver? Exatamente. Aí foi isso que ontem, né, eu conversando com essa pessoa, eu percebi, assim, e quando eu percebo, não é para dizer que eu sou melhor do que a pessoa, é para dizer que eu também já fiz aquilo ali e faço de vez em quando. É você achar que você tem um problema e que o mundo tá contra você. Exatamente, você é o azarado. Né? O mundo tá... Ninguém lhe dá oportunidade, ninguém não sei o quê. E muitas vezes você ainda não fez nem o dever de casa, o básico, né? Exatamente. Quando eu comecei a aumentar, principalmente a questão da espiritualidade, entrar em contato mais comigo mesma, e eu fui olhar que existia uma pessoa dentro de mim. Existia uma pessoa que não estava sendo vista. Sim. De repente, eu acordei e falei, eu estou querendo mudar meu trabalho, querendo educar meus filhos. E eu fui ficando para trás. Sim. E hoje eu vejo tantas mulheres, eu vejo principalmente as mulheres com dor, parece que elas já chegam com aquele semblante, aquela postura. Eu falo, eu acho que meu olhar da medicina, também, né, veio acostumando a ver essas mulheres com dores, porque elas já chegam com uma postura assim, geralmente com sobrepeso, de tanto carregar. De tanto carregar coisas que não são dela, na maioria das vezes. E aí você começa a conversar, você percebe.
pelas histórias que elas estão carregando. E aí está com uma dor, claro, uma dor crônica, está com uma doença autoimune, está com vários tipos de doenças. Por quê? Porque ela não está cuidando dela mesma. Então, eu fui olhar para mim e fui perceber que eu não estava olhando para mim. Uhum. Não estava olhando para a pessoa que habitava aquele corpo. Eu não estava entendendo isso. Então, a meditação, o autoconhecimento, né, o contato, essa espiritualidade, essa coisa que eu não valorizava, era tudo. Mas faz toda a diferença. É o que estava faltando, né? Era tudo que faltava. Era que fazer toda a diferença. Então, isso foi, sabe, me fez acordar realmente para a vida. Isso tem muito a ver com o meu mapa de nascimento, né? Então, quando Sim, eu fui, vamos falar de mapa vamos de falar nascimento aí dele. para poder o pessoal entender. É, porque o mapa de nascimento foi assim, a história do mapa. Primeiro, essa questão do mapa de nascimento, eu conheci primeiro através de um namorado, que ele é numerólogo, que foi exatamente conhecido no curso do Roberto Chiniachi, para ver como as coisas vão o universo vai apresentando as pessoas. E ele fez o meu mapa de nascimento, eu achei assim, né, primeiro contato, aquela coisa, eu vi, achei estranho, mas tudo bem. Mas só que em seguida, eu conheci a Tassi Carvalho, que foi quem fez criou a Essence Academy, que tem o curso de formação em analista existencial. E fui fazer a formação em mapa de nascimento. Aí é diferente, porque você começa realmente a entender aquilo profundamente. Sim. E eu fui entender por que eu tenho aqueles números, quer dizer, por que meu mapa é daquele jeito. Eu fui realmente entender a origem de tudo. E fui entender que eu não nasci por acaso naquele dia, que eu nasci no dia que eu tinha que nascer, que meu nome é o nome que eu tinha que ter. Tudo certinho. E cada letra tem uma vibração numérica que vai te falar, vai te dar características do que você é em essência. Porque a gente nasce de um jeito e a gente é criado numa família, a gente começa a frequentar uma escola, Sim. A gente nasce numa sociedade que vai te fazendo se moldar aos costumes locais, às necessidades. Enfim, você vai, sem querer, por necessidade de sobrevivência mesmo, se moldando. E vai mudando muitas vezes. Verdade. Quando você chega na idade que eu estava, né, aquela faixa dos 50 Sim. anos, você já nem se reconhece mais. Por isso que muitas vezes a gente tem esse desconforto a partir dos 40. Quem eu sou realmente? Tem alguma coisa faltando? Aquela coisa que dá o brilho nos olhos, aquela Sim. coisa que te motiva, né? Então, isso aconteceu comigo. Estava faltando alguma coisa. Eu gostava tanto de estudar. O que aconteceu? Foi só eu entrar na área de autoconhecimento e pronto. Era curso atrás de outro, estudando de manhã, de tarde. Eu falei, agora eu estou me reconhecendo novamente. Essa é a Patrícia aqui do começo, né? Então, assim, você é, em essência, aquilo que você nasceu. E aí, o teu mapa de nascimento é exatamente uma ferramenta que vai te mostrar quem você é na essência, que vai te mostrar quais são os seus dons, quais são os seus talentos, o que você veio fazer aqui, qual a sua missão, qual o seu propósito, coisas que há muito tempo eu me perguntava e eu não tinha respostas. Então, apesar de ter feito alguns cursos de autoconhecimento, a formação em análise existencial foi a que parece que juntou tudo. Respondeu às minhas perguntas, né? Foi onde eu me encontrei realmente. Por isso, eu fiz a formação. Durante a formação, a gente se analisa, é analisado e, enfim, passa por várias, né? Durante esse processo de tentar entender as dores dos pacientes, eu fui entendendo as minhas dores, porque tinha muitas dores aqui guardadas, deixando de me olhar, deixando de me amar, deixando de me reconhecer, né? De me valorizar, o que realmente eu preciso fazer por mim. E pronto, começou uma nova fase da minha vida. Eu falei, poxa, agora sim eu entendo por que eu faço a medicina e não é daquele jeito, ela pode ser de um outro jeito. Ela pode ser com um olhar diferente para o paciente. Ali não é só um paciente, ali é uma pessoa com dores e as dores dela não estão só no corpo físico. Às vezes essa do corpo físico, vamos dizer, a da alma já está tão intensa, né, que ela vai se manifestar no corpo físico. Aí, na formação, eu fui perceber isso, exatamente. Então, a gente começa, quando eu vou fazer uma imersão de autoconhecimento lá com a análise existencial, a primeira parte da imersão é exatamente isso, mudança de mentalidade. Eu até convido as pessoas a dizerem, olha, a gente está entrando aqui e eu convido vocês a abrir a mente para um conhecimento novo. Não julguem. Sim. Passem esses 2 dias... Escutem tudo, depois vocês vão descobrir se isso é bom, se não é, se concorda, se não concorda. Mas se permita ouvir sem julgar.
Porque uma coisa que é interessante, o conhecimento é importante para nós, mas o conhecimento, às vezes, limita. Às vezes a gente fala, não, isso eu já sei. E não se abre para um outro conhecimento sobre aquilo, para uma versão diferente, para um olhar diferente. Eu já sei que isso aqui é uma caneca. Ela pode ser outra coisa também. Sim. Parece que eu limito. Ela pode ser um vaso, ela pode ser várias coisas, exatamente. Né? Tem gente que trabalha com design, que vai olhar isso aqui, poxa, se eu colocar isso, colocar uma... Então, assim, ela pode ser um apoio. Eu lembrei agora apoio do eu celular. lembrei agora de um curso que eu fiz do Murilo Gun. Lá faz muito tempo. Ele é maravilhoso, criatividade. Sobre criatividade. E aí ele dava esses exercícios pra gente. Exatamente. Pega uma cadeira, o que é que essa cadeira pode ser? Pega um guarda-chuva. E aí a gente às vezes fica com a nossa ideia. Exatamente, né? Você fechou. Então, não, eu já sei o que é isso. Como alguns médicos, eles dizem assim, não, isso aí a ciência ainda não comprovou. Aí teve um dia que eu cheguei em uma médica aqui em Teresina, acho que ela era cardiologista. Eu sei que eu fui falar para ela que eu estava fazendo alguma coisa, eu não lembro o que era, se era... Era uma terapia que ela diz que a ciência não comprova ainda, né? Era alguma coisa assim. Aí eu também só fiz escutar, não discutir com ela, porque não ia adiantar eu discutir, mas aí eu fiquei só pensando comigo, meu Deus, como é que a pessoa se fecha tanto, né? Ela podendo ampliar um pouco mais a percepção, sim, até para ajudar as pessoas, porque no teu caso aí, chega uma pessoa, sei lá, tá com muita dor. Eu tive uma época, há muitos anos atrás, que eu tinha uma dor lombar, essa dor não passava por nada. E eu já preocupada, e eu muito tensa, toda a vida fui muito preocupada, né? É aquela coisa, muita responsabilidade, isso e aquilo. Tomava um monte de remédio, você fica tomando remédio. Exatamente. Por fim, eu cheguei num médico que ele era... meu Deus, como é o nome? Reumatologista. E aí, esse médico já foi dizendo que eu tinha era fibromialgia, e já foi passando aquelas coisas bem pesadas, tipo... infiltração, não sei o que, aquelas coisas assim, umas coisas fortes. Mais fortes. Aí eu, graças a Deus, que eu não fui fazer o que ele pediu, né? Eu disse, não vou fazer o que esse homem está pedindo, eu tô achando ele muito, assim, afoito e tudo. Aí foi também na época que eu estava iniciando essa coisa de buscar mais a questão do autoconhecimento, da espiritualidade. Depois eu fui vendo que, às vezes, é tensão mesmo, preocupação, né? Mudanças que a gente tem que fazer, que a gente não faz. Tá resistindo. Então, são coisas... Não que não exista a dor física. Às vezes, você está mesmo com a dor física. Ela existe. Você está com inflamação, com alguma coisa. Que até, em alguns momentos, o remédio vai ser preciso. Sim, mas se você não cuidar aqui... Da raiz. Não vai, né? Não vai resolver. Ela vai passar naquele momento temporariamente. Você vai aliviar o sintoma. E ela volta. Porque a raiz ainda não foi combatida, né? Tem algum caso, assim, de alguém que já fez contigo essa análise existencial, o mapa de nascimento e tal, e que sofria de alguma dor, uma dor crônica, uma dor, sim, enfim, que apareceu, e depois ela foi entender que essa dor sim, tinha uma outra causa? Tem, exatamente, tem casos assim, que as pessoas sentem dor, principalmente dores nos ombros, dores na coluna, são muito frequentes. E depois a dor desaparece. Aí depois eu pergunto, e a dor? Aí ela, a dor? Nossa, é mesmo, a dor passou. Uai. Então, assim, às vezes é uma dor de muito tempo. Uhum. Então, a gente vai exatamente mudar essa mentalidade para entender isso, que os nossos corpos, além do que a gente faz nessa existência, que a gente veio para cá, para viver a nossa vida. A gente tem um período de vida aqui nesse momento, né? A gente é um ser espiritual vivendo essa experiência material aqui nesse momento. E a gente tem um tempo determinado. Nós não sabemos quanto tempo é, mas nesse momento, então eu chamo muita atenção para isso, que é uma coisa que eu precisei muito ouvir isso. Você precisa cuidar da sua vida. Sabe? Eu falei assim, olha, se você começar a partir de hoje a cuidar da sua vida, você não vai nem ter tempo de olhar para o vizinho, para o cara da internet, para ninguém. Porque é tanta coisa que a gente precisa fazer para cuidar da nossa vida que não dá nem tempo. E nem você tem mais vontade de olhar para fora, porque você quer olhar para dentro. Tem muita coisa. E a gente fica, porque meus filhos, porque meu marido, porque meus pais, cuidando dos pais. Tem gente que passa a vida inteira cuidando dos pais. Eu vejo pessoas que ficam adoecidas, exatamente. Né? Eu encontrei uma amiga da época do colégio, ela muito envelhecida, ela falou, tô cuidando dos meus pais. Eu falei, tu casou, fez alguma coisa, fez faculdade? Não, eu fiquei cuidando dos meus pais. Eu fiquei pensando, meu Deus, cada um tem e cuidar da sua vida, né? Exatamente. E tudo isso
é uma escolha nossa. A gente se coloca no lugar que a gente quer. A gente pode Sim. sair daquele lugar. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem que cuidar da nossa vida. Então, a gente tem um caminho de vida e durante esse caminho, eu quero trazer um olhar diferente para as pessoas. Imagina que você está olhando de fora. Você está ali, olha a sua linha de vida. Durante o seu caminho da sua linha de vida, você vai encontrar várias pessoas. Você vai encontrar primeiro a sua família, colegas de escola. Algumas pessoas vão passar muito tempo na sua vida. Outras não. Elas vão passar um tempo e passam. Passar um tempo e passa. Então, você tem que lembrar que todas aquelas pessoas vão te ensinar alguma coisa. E essas pessoas são fundamentais para a sua evolução. A gente veio para cá para evoluir como espírito. Então, eu estou aqui para aprender. Então, o nosso mecanismo de evolução é através das pessoas. Tem gente que, não, eu vou morar sozinho, Vou me porque isolar é muito do complicado, mundo. não quero ter filho, não quero ter cachorro, não quero ter nada, que é muito complicado. Não, mas você está fugindo da sua evolução. Você, para evoluir, você precisa passar por aqueles perrengues, aquela dificuldade com o filho, aquela coisa com o marido, com tal, a família, o pai, é assim mesmo, faz parte. E família, a gente, pelo menos assim, eu penso, é a melhor coisa do mundo, né? Sim. Apesar das brigas, das confusões, das discussões, mas é um lugar onde você se sente acolhida, um lugar onde você sente sua segurança, onde, né? Você se sente em casa. Então, a gente precisa saber disso. Então, aquelas pessoas, então, você precisa cuidar da sua vida. E até foi importante para mim, porque eu senti uma responsabilidade muito grande com meus filhos. É como se fosse assim, não, meus filhos, como se fosse a primeira pessoa do mundo. Sim. E aí eu te chamo de novo. Você é que é a pessoa mais importante do mundo. Pois é, porque aí a gente foi criada pensando exatamente isso, né? Principalmente a mulher quando ela é mãe. Sim. Não, se não tiver 24 horas ali olhando, preocupada, não sei o quê, não vai ser uma boa mãe. Eu também fui aprender isso, depois de... já agora há pouco tempo. Né? Que não é um egoísmo, você não está sendo uma má pessoa se você está se priorizando. Porque se você está bem, se você está feliz, se você está leve, o seu próprio exemplo de vida... Exatamente. Vai impactar nos seus filhos, né? Vai beneficiar. E você está fazendo um bem para eles. Porque é claro que quando eles nascem, eles são totalmente dependentes. Sim. E a vida te convida a ficar aquele momento mais dedicado a eles. Mas aquilo passa. Você tem que perceber e ir fazendo essa transição. Porque se você não começa a deixá-los mais independentes e ir cuidando mais ainda da sua vida, eles nunca mais saem do seu colo. E aí depois você reclama. E você até... Prejudica. Prejudica, né? Os filhos, prejudica você. E assim mesmo. Nada, não é bom para ninguém. Então, a imersão, por exemplo, começa com essa mudança de mentalidade. E aí a gente vai fazer um mapeamento do ego. A gente usa várias ferramentas, desenho e ferramentas para escrever mesmo. Porque quando a gente escreve, a gente coloca no papel, a gente força, a gente lê. A gente tem que trazer de dentro. Então, o analista existencial é a pessoa que te guia no processo de autoconhecimento. Mas ele não vai te dar as respostas. As respostas são de cada um. Então, ele vai te guiar para que você encontre as suas respostas. Então, cada pessoa tem a sua resposta dentro de si. Mas se você não parar, por isso que eu convido um final de semana para você dedicar a você. Porque se você não parar e se escutar, se ouvir, buscar lá dentro as respostas, você não vai ter. E muitas pessoas parece que começa a suar. Porque a gente começa a fazer as perguntas, o que você mais gosta? Quais são os seus valores? O que é mais importante na sua vida? E aí a pessoa fica um pouco assim... Nunca tinha pensado nisso. Nunca parei para pensar nisso, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Quais são as músicas que você mais gosta? E aí aquilo dá um trabalho. Eu percebo todo mundo fazendo isso. Eu percebo porque comigo também foi assim. Eu falo, não, calma, vai devagarzinho, a gente vai encontrar. E assim, a gente vai fazendo um mapeamento inteiro. E quando a gente faz o mapeamento do ego, por exemplo, eu explico o que é o ego, o que é a essência. E durante o mapeamento do ego, a gente vai descobrir exatamente quais são os comportamentos na pessoa que estão impedindo que ela evolua mais. Indisciplina, né? Procrastinação, medo. Então, geralmente, tem uns 5 ou 6 ali que são os mais fortes. Então, a gente vai depois trabalhar exatamente nesses pontos para que ela desenvolva, para que ela, né, perceba. Patrícia, eu vou te pedir uma licencinha aqui. Nós vamos já falar mais sobre o ego, para eu agradecer aqui, né, falar das nossas marcas parceiras, que a Madame Petit está aqui com a gente já há algum tempo, uma loja incrível, que eu sou cliente, né, já era cliente há muito tempo, e está aqui acreditando nesse projeto, nos ajudando a trazer mulheres, né, poderosas como você aqui, para ensinar, para passar experiência de vida. Então, se você quer conhecer a Madame Petit,
basta apontar a célula ou a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na tela e você vai lá no Instagram delas, olhar. Tem muita coisa linda. Essa roupa que eu estou agora aqui é Madame Petit, acessórios também. Então, vale muito a pena, é uma loja incrível aqui em Teresina. E também agradecer aí nossa outra marca parceira, que é o IPOG, que a gente falou tanto aqui, né, de buscar informação e tal. Então, se você que está aí do outro lado está querendo fazer algum curso de graduação ou pós-graduação, é só também apontar a câmera do seu celular e ver toda a variedade, né, de cursos que o IPOG pode oferecer aí para lhe ajudar a caminhar com mais segurança aí na sua vida profissional. Você que, às vezes, já tem até uma profissão, mas quer mudar de profissão. Sempre é hora, né? Sempre é hora. Sempre é hora da gente aprender algo. Então, fica aí a dica. Conheça o IPOG e acesse lá tudo que eles possam estar oferecendo aí para você. Tem turmas presenciais e turmas online. Também isso é muito legal. Porque, às vezes, a gente não tem tempo, né, de estar sempre viajando ou presencialmente em algum lugar. Então, eu mesma já viajei muito antes da internet, né, dessas coisas de internet, que a gente é de outra era. A gente faz online. E hoje é tão legal, porque o online você pode estar na sua casa, ali no momento ali de descanso do trabalho, você já pode acessar uma aula. É bem interessante. Patrícia, mas fala um pouco mais aí da história do ego, né, que você está falando aí. Sim. Que as pessoas, às vezes, nunca parei para ver isso, ou então tem 5, né? Você falou que tem 5... Não, quando a gente faz um mapeamento, a gente mapeia, por exemplo, mais de 90 itens. E a gente vai ver os que estão com nota mais baixa. A gente vê medo, várias questões do ego, né? Medo, foco, dispersão, disciplina, autoamor, vários. E vários a pessoa vai colocando uma nota. Sim. Eu vou colocando uma nota e vou avaliando como é que eu estou hoje. Sim. Então, aquilo ali é um momento atual. E aí, a gente pega as notas mais baixas, porque os que estão com notas mais baixas são exatamente os que estão te atrapalhando. É o que te está atrapalhando na vida. Entendi. Então, geralmente é o quê? Indisciplina. Sim. Né? Falta de... Você Às planeja e não faz. De perseverar nas coisas, né? nas coisas. Então, você percebe que se você pegar ali os 10 primeiros, são os que mais estão te atrapalhando. Se você focar naqueles, porque de repente você olha assim, poxa, mas tem tanta coisa aqui que está com nota baixa. Calma. Vários são decorrentes um do outro, assim, Sim. né? Tem os raízes, assim. E se você focar naquilo, vamos devagarzinho, de cada vez, você já consegue dar grandes passos. Então, essa é a finalidade de você fazer esse mapeamento, fazer esses mapeamentos. Então, a gente começa mapeando o ego, depois a gente vai mapear os valores em cada área da vida. Na minha área financeira, na saúde física, nos relacionamentos, né? A gente vai ver quais são os valores, por que eles não estão sendo atendidos. Estão sendo atendidos hoje ou não? Porque quando eu sei quais são os meus valores, eu vou olhar se eles estão sendo atendidos. Se eles estão sendo atendidos, eu estou feliz. Se eles não estão sendo atendidos, às vezes eu estou insatisfeito por causa disso, no meu relacionamento, no meu trabalho. E às vezes a gente acha que está no trabalho errado, ou o relacionamento não está bom, mas não é isso. Faltou uma conversa. É porque naquele momento não está sendo atendido o seu valor. Ei. Tem gente que tem valor de, por exemplo, um relacionamento, valor de fidelidade, ou valor de respeito, ou valor de companheirismo, e o outro tem outro valor. E ele não sabe que você tem esse. Então, assim, precisa ter... Né? Alinhar esse alinhamento. Né? Então, assim, primeiro você precisa saber como você é. Para você entender isso. É por isso, aí você começa a perceber. Então é por isso que eu não estou muito satisfeito lá no meu trabalho. É por isso que eu estou assim na minha família. É por isso que minha vida financeira não está tão boa. E aí, a partir do que a gente mapeia, desses pontos, eu vou traçar pequenas... Né? Eu vou programar. O que eu posso fazer hoje? Dentro da minha possibilidade hoje, pequenos passos que eu posso fazer para que eu mude aquilo. Não precisa ser assim, eu quero perder peso. Eu vou perder 10 quilos no final do mês. Não adianta, porque você vai se frustrar. Verdade. Eu estava até... O que é possível você fazer hoje? Eu estava até lendo um livro que fala muito de autossabotagem e ele estava explicando cientificamente como é que o nosso cérebro funciona. Sim. E que não tem jeito. São as microações que vão fazer a gente alcançar algo maior lá na frente. Exatamente. E muita gente desiste realmente por isso. Não, agora eu quero ler. Não, vou ler um livro por mês. A pessoa que nunca leu. Aí ela vai começar a ler até empolgada, depois ela desempolga, né? É só os primeiros então, dias. Se ela dissesse, não, eu vou ler todo dia, eu vou ler uma página. Exatamente.
Porque às vezes você está cansada, mas você assim, não, eu prometi para mim mesma que eu ia ler uma página. Exatamente. Uma página é possível a gente ler, né? Aí você, mesmo que está ali morrendo de cansaço, mais uma página você lê. É verdade. Aí você se sente vitoriosa porque você leu. Exatamente. Assim, eu não me sabotei. São essas negociações que a gente tem que fazer. Então é isso, a gente precisa entender que existem caminhos neurais. E tudo isso é o cérebro lá, né? Caminhos neurais. É bioquímica, é cérebro, não é? Não é porque eu não consigo, não existe. É porque precisa se trilhar e fazer outros caminhos novos. E para isso eu preciso persistir. Um pouquinho, até que exista um outro caminho. É aquela história, não gosto de atividade física. Faz todo dia 10 minutos. Já tá bom. Porque você vai começar a se empolgar. Poxa, fiz 10 minutos. Nossa, consegui. 10 minutos você consegue, né? Nem que você... Eu falo, lá em casa, na época da pandemia, eu subia a escada do prédio, andava na quadra. Então, assim, faz. Aí você vai se sentir melhor, você começa a sentir que o corpo muda, aí você começa a estimular, daqui a pouco você gosta. Eu fico impressionada como é que tem gente que tem tanta dificuldade, assim, que se sabota tanto. Demais, né? Muito. E aí, uma análise existencial dessa, uma imersão, enfim, se a pessoa se desse isso de presente, né? Às vezes a pessoa... Porque, uma coisa que falta, independente, né? Assim, aquela pessoa que diz, às vezes, eu sei lá, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Às vezes, ela gasta o tempo dela com outras coisas. O dinheiro. Que não vai trazer essa consciência toda. Ela gasta o dinheiro dela, às vezes, com outra coisa. Sim. Entendeu? E ela não investe nela mesma. Porque foi como você falou, cuidar da gente primeiro, né? Se essa pessoa... Eu conheço uma pessoa muito gente boa, maravilhosa ela... Mas vive cheia de dor, tem questão de ansiedade, mas não faz atividade física. Tipo assim, para, né? Começa a parar e fica só dando desculpa. Porque não sei o quê. Aí, quando às vezes eu tô conversando, às vezes eu falo alguma coisa que nem é direta para ela, né? E aí ela, eita, tu já tá me jogando em direta, né? Então, porque a pessoa, ela até sabe que se sabota, mas ela não tem, assim, aquela força... Para sair daquilo. E, muitas vezes, essa força é um entendimento maior de como ela funciona. Porque se ela entendesse ali o processo da autossabotagem dela, ela já é como se você joga uma lanterna, uma luz ali naquela situação, né? E aí a pessoa começa a enxergar melhor. Então, para mim, o autoconhecimento foi muito isso. De eu me entender mais. Não que eu fiquei a pessoa perfeita, não, mas eu já sei quando é que eu estou me sabotando, quando é que eu estou resistindo a alguma coisa. Né? A gente começa a ter consciência, né, das coisas. Não é que você faz tudo aquilo, né? Não é que você vai ser, eita, agora tá top dos tops, né? Exatamente. Mas não é. Meus filhos, às vezes, ele fala, a senhora faz essas imersões e fala isso. Eu falei, eu não estou perfeita. No dia que eu estiver perfeita, eu... Está na hora de ir para outra dimensão. Eu estou aqui aprendendo. Isso não me impede de ensinar o que eu já sei, de falar com as pessoas, de esclarecer, de trazer maior clareza sobre as coisas. E é isso que eu vou fazer. Não adianta você me falar isso, que não vai me desanimar. Mas é isso, entendeu? E até você entender essa questão das dores, saber que a gente tem um corpo físico, um corpo emocional. O corpo emocional está cheio de blocos de dor. Elas estão lá fixadas. Então, a gente precisa... o remédio que a gente toma, ela só atua no corpo físico. Ele nunca vai curar aquela dor emocional. Então, você precisa de outras técnicas para acessar aquelas dores emocionais. E são dores que estão ali fixadas na gente e que nem sempre vêm só da gente. Vêm de gerações passadas. Dessa questão energética, né? E a gente, às vezes, né, nem sabe e está ali e está sofrendo e não consegue fazer esse diagnóstico, digamos, né? E não consegue resolver. Então, assim... Você olhar, você identificar crenças, identificar condicionamentos, saber que a sua mente... O que tem na minha mente? As coisas que eu aprendi. E quem me ensinou? Outras pessoas. Quem disse que elas estão certas? Pois é. Se eu tivesse nascido lá na África, eu tinha aprendido outras coisas. Se eu tivesse nascido lá no Polo Norte, eram outras coisas. Então, por que sou eu que estou certa? Então, eu estou já com um condicionamento de uma coisa que eu aprendi, que eu fico repetindo, e que eu nunca parei para dizer, se isso não está me fazendo bem, eu posso fazer diferente. Então, esse é o momento de você parar e identificar tudo isso, esses pontos. E aí, a partir dali, eu tenho um mapeamento, quando termina, e eu estou lá com o meu mapeamento tudo escrito.
pequenas ações que eu vou começar a fazer e tal. E, no final, a gente tem um tratamento, que é um momento em que você utiliza energias sutis, a apometria, para tentar exatamente fazer reprogramações do que já estava ali e tentar fixar aqueles comportamentos que são importantes para que você mude. E, a partir dali, você tem um mapeamento e você vai seguir com ele. E eu até falo, depois que você tem esse mapeamento, você tem que começar a agir em direção àquilo que você quer fazer. Porque também não adianta a pessoa ir fazer uma coisa dessa, como muita gente faz, em outros cursos também. Não mudei nada. Aí sai de lá, não bota em prática nada. E aí depois diz que não funcionou, né? Quando a gente quer mudar, a primeira coisa que a gente precisa fazer é mudar a consciência. É um despertar de consciência. Então, eu falo que a imersão é um despertar. É trazer para a consciência o que precisa ser feito. Só que, a partir dali, você precisa fazer. E aí, é um outro processo que a gente vai continuar. A gente pode continuar com mentoria, se precisar. Se a pessoa precisar de ajuda, tem como. Pede ajuda e vai. Porque tem como você caminhar, né? Mas ali é um despertar. A partir dali, você vai enxergar tanta coisa. Olha, aquilo me trouxe tanta consciência. E eu começo sempre com o mapa de nascimento. Eu falo que é a ferramenta básica, porque ali eu vou ver quem eu sou na essência. E o quanto eu estou distante, a minha essência do que eu estou hoje. No meu caso, os meus números, espiritualidade, 2 números de espiritualidade. E eu não fazia nada, nem acreditava em energia. O outro era o 3, missão de comunicar. Eu fui uma pessoa muito tímida. Extremamente tímida. Assim, introvertida. Não conseguia fazer uma pergunta na aula. Eu queria, às vezes, eu passava uma aula inteira, um curso inteiro, querendo fazer uma pergunta. E eu dizia, não, alguém vai perguntar a minha pergunta. E eu saía tão frustrada, porque eu falei, gente, eu não consigo fazer uma pergunta. Que absurdo. Mas, assim, isso te dá uma sensação de prisão tão ruim. Então, eu tenho certeza que tem pessoas assim também. Então, a fala, o se expressar, isso não diz respeito só... Quer dizer, você falar é você expressar uma emoção, é você expressar qualquer coisa que você quer falar. Então, eu fui até essa questão do autoconhecimento. Esse foi uma das minhas dores. Uma das coisas que eu queria resolver. Eu fiz até um curso de hipnoterapia porque eu queria resolver a questão da fala. E eu lembro que eu cheguei para ele e falei assim, eu preciso destravar essa questão da fala. E a gente foi lá no fundo, enfim. E eu venho destravando. Então, hoje está aqui, falando isso, me expressando, fazendo lives. Então, isso é uma prova de que a gente pode destravar. Sim, pode mudar, A gente pode mudar. E quando eu olhei o meu mapa de nascimento, que eu falei, eu tenho a missão 3. A missão 3 é comunicar. E eu falei, como que uma pessoa que tem missão 3 está muda? Não pode. Então, assim, estava faltando alguma coisa. A minha essência pedia que eu me comunicasse. Que eu comunicasse a outras pessoas. Eu precisava levar a mensagem, alguma coisa para as outras pessoas. E isso me trazia de volta a minha essência. E isso é perceptível, porque eu estou fazendo as lives todas as quintas-feiras. E aquele momento ali é um momento, assim, eu estou em essência pura, assim. Exercitando aquilo. Exercitando. Aquilo ali é um prazer. Assim, eu me sinto bem, assim... Nossa, meu coração vibra, assim, aquilo transborda. Então, assim, o coração é a bússola para dizer se você está fazendo alguma coisa que realmente você gosta. Se você está fazendo uma atividade que aquilo, teu corpo não se sente bem, está desconfortável, tem uma coisa errada. Então, eu percebi isso. Então, eu tive que desenvolver isso a partir de um autoconhecimento. E eu disse, eu não vou. Não vou, enquanto eu não destravar essa fala. Isso é uma coisa muito importante. Eu percebo o quanto... Falei, meu Deus, o quanto eu me deixei de expressar as coisas que eu queria. O quanto, às vezes, deixa até de ajudar outra pessoa, né? Às vezes, a gente... Quantas vezes Às vezes, a gente escreve alguma coisa, mas será que eu vou botar isso? Às vezes, de vez em quando, eu boto umas coisinhas, uns pensamentos, uns negócios. Será que eu vou botar isso? Aí, fico na dúvida. Termino colocando, aí vem uma pessoa. Olha, eu estava precisando ler isso hoje. Muito obrigada. E tal. Então, assim, é algo que realmente a gente precisa entender que não é só sobre nós, é sobre também as outras pessoas que podem ser impactadas, né? Ajudadas. Exatamente. Uma das coisas que a gente descobre são as nossas missões aqui na análise existencial. Então, a gente tem uma missão... O nosso principal propósito aqui é evoluir. Isso aí todo mundo tem esse propósito maior, evoluir.
E evoluir com amor e desapego. Esse é o nosso principal mecanismo de evolução. É amando, não só as pessoas que amam a gente, Sim. que a gente é próximo, mas todos. E desapegando, né? Aquela coisa de você não ficar apegado a pessoas, a coisas, às ideias, a tudo. A segunda, que é o propósito menor, é a nossa causa em relação ao planeta Terra. A gente veio para cá, a gente recebeu esse planeta de presente, a gente está aqui usufruindo dele e a gente tem um propósito em relação a ele. E a gente mapeia isso também. Cada um tem um propósito menor. Tem gente que é com baleias, as tartarugas marinhas, as crianças, a violência. Tem gente que fala, meu Deus, tanta criança passando fome e alguém preocupado com baleia. Cada um vem tem cuidar a de uma sua. coisa. Não se preocupe, veja qual é a sua, porque tem para todo mundo. Cada Verdade. pessoa é única e cada um tem uma missão. Sim. E as baleias precisam também. Sim. As crianças também. Todo mundo. Enfim, os idosos, todas as pessoas. Então, cada um tem uma missão com o planeta e a gente mapeia isso também. E as nossas missões. A missão 1 é eu evoluir comigo mesma. Então, a primeira missão, eu comigo. O que eu preciso corrigir, que é aquela questão do ego que a gente falou. Que comportamentos em mim estão me atrapalhando? A minha evolução. E segundo, o eu com o próximo. A minha missão 2, eu com o próximo. Então, harmonizar os meus relacionamentos. E esse próximo é o próximo mesmo, bem próximo. É a família, Sim. a minha família de origem, a minha família que eu construí e as pessoas mais próximas. Porque aquelas que te irritam todos os dias são aquelas pessoas que estão te ensinando. E nada está no outro. Se ele está te irritando, é alguma coisa em você que precisa ser olhada, vista. né? Exatamente. E essa história da gente, né, caminhar e falar, cada vez eu vejo mais isso. Quando eu estou irritada, eu falo, por que eu estou irritada com isso? Por que isso me irritou? Então, isso faz a diferença. A gente continua se irritando, só que a gente já sabe. Já começa a ter a consciência, né? A gente enxerga. Eu me irritei com aquilo exatamente porque aquela pessoa faz aquilo que eu não consigo fazer ainda. Ou porque aquilo eu não consegui colocar meu limite. Sim. Por que eu não consegui dizer não? Então, eu já sei quais são meus pontos fracos e o que eu preciso trabalhar. E eu já sei porque aquilo está me irritando. Então, isso aí ajuda até na convivência, né? Porque você não vai partir para cima da pessoa só... Ninguém. Né? Colocando a culpa no outro, Exatamente. Né? Cada um tá ali... Tanto que tem pessoas que irritam um, mas não irritam o outro. Por quê? Porque é você que tem que olhar. Se está te irritando, é alguma coisa com você. Você em você. Não é você no outro. Então, isso aí traz uma clareza incrível. Então, se você passa por um processo desse, você começa a entender aquele coleguinha de trabalho que está ali todo dia te irritando, por que você não consegue. A missão 3, que é a missão profissional, que é uma missão que pode mudar quantas vezes a gente quiser. Porque muita coisa é assim. Tem gente que, por exemplo, está com 50 anos. Sim. Eu não posso mudar de profissão agora. Né? A essa altura do campeonato. Quanto tempo a essa altura, né? Quanto tempo você ainda vai viver? Se você for viver até os 80, 100, você vai ficar mais 30 anos, 40 anos fazendo uma coisa que não já te não realiza faz mais sentido, né? Que não faz sentido. Então, eu sempre falo isso. Sempre vale a pena mudar, fazer a coisa que você gosta. Não importa se é um dia feliz, é um dia realizado, é um dia pleno para você. Então, não importa quanto tempo. E a gente não sabe quanto tempo tem. E Deus deu a vida para que a gente viva em abundância, não é aquela vida restrita. E por que eu não tenho abundância? Porque eu não estou alinhado, provavelmente. Está faltando alguma coisa. Então, toda essa busca de alinhamento é para isso. Qual é o caminho que é leve? Então, assim, não é que você vai deixar de ter problemas, mas você vai ver tudo de uma forma diferente. O caminho fica mais leve por isso, porque você já sabe, isso aqui não é meu. Eu falo que esse processo de autoconhecimento é exatamente a gente se livrar do que não é a gente. Verdade. Isso não é meu, isso aqui não sou eu. Quem sou eu, de fato? Então, é uma busca, é uma construção de si mesmo. Quem sou eu, né? E nessa busca, a gente vai se construindo e vai, né, harmonizando o que está ao redor. E se cada um fizer isso, tá tudo resolvido. Tá tudo bem, né? Tá tudo resolvido. Patrícia, muito maravilhosa aqui nossa conversa. A gente está quase chegando ao final, né? As meninas já estão ali passa tão rápido, né? Não dá nem tempo de falar tudo. Mas, assim, eu queria te perguntar, né? A pergunta que eu faço para todas as mulheres que vêm aqui. Qual é o teu superpoder? A gente falou tanto aqui em autoconhecimento, né? Entender quem a gente é. A Patrícia Gírio, hoje, né? Que com essa percepção maior sobre si mesma, qual é o teu superpoder? O que é que tu acha que tem
de habilidade, de dom, de talento, enfim, de coisas que possam ter te trazido até aqui, até te ajudado lá no início, né? A dizer, não, agora eu vou cuidar de mim, eu vou me conhecer. Olha, uma coisa que eu acho que me movimentou, que me deu essa força, foi a coragem. Porque apesar de, né, falava assim, eu tinha vergonha, eu não conseguia falar, mas alguma coisa, tinha uma coragem interna, assim, uma vontade, e isso me levava. E agora falando, então... Ninguém segura, Ninguém né? segura, porque, olha... Então, eu acho que hoje, o superpoder de cada um que a gente tem que buscar é ser a gente mesmo, seja você. Viver a nossa essência, Viver né? a nossa essência. Então, hoje, a minha busca e o meu superpoder, eu sei que quem eu sou, eu estando no meu lugar, eu vou estar na minha máxima potência. Então, hoje, meu poder de comunicar, meu poder de mobilizar outras pessoas, de liderar no sentido de, né, chamar, de buscar, porque hoje eu mapeei minha missão e eu preciso levar. O que eu quero fazer hoje é levar, despertar de consciência para as pessoas. Então, a minha causa não é com as baleias, não é... Sim. É isso, é despertar consciência. Legal. Mapeado e, assim, extremamente alinhado com isso. É isso que eu quero fazer hoje, não tenho nenhuma dúvida, e vou fazer. E eu sei que muitas pessoas precisam, aliás, todas precisam. Né? Cada um vai chegar no seu tempo, cada um vai buscar no seu momento, mas todos nós precisamos. E os médicos, colegas de trabalho? Tem Então, alguns que compram essa ideia ou ainda olham assim meio atravessado? Ainda bem que alguns que fizeram a imersão eram médicos, né? Quase todas as turmas tiveram algum médico. Então, eu acho ótimo. Mas esse é um processo realmente de semear. Sim. É uma mudança que as pessoas resistem muito. É uma coisa muito forte. Sabe? É uma crença, uma coisa que está ali muito forte, arraigado na gente. E o meu desafio é esperar pacientemente o tempo de cada um. Porque na minha própria família, a vontade que tem é de fazer de todo mundo, alinhar todo mundo. Mas não, eu tenho que me segurar, porque cada um vai buscando no seu tempo. E não adianta porque a gente não impõe isso. Verdade. Tem que partir de dentro. Tem que partir de dentro. E esse encontro com você mesmo é a melhor sensação que você pode ter na vida. Eu convido as pessoas a experimentarem isso. Porque, assim, isso é o divino, é a sua essência, é Deus em você. E muitas pessoas ficam buscando Deus, o que é Deus, onde está Deus. Sente, porque Ele está em você e Ele te deu todo o poder. Só que você só vai sentir esse poder quando você está alinhado. E o nosso ego, ele está no nosso quaternário inferior, que são esses corpos inferiores que a gente tem, que é o corpo físico, energético, mental. Mas nós temos o espiritual. Só que para acessar o espiritual, eu preciso silenciar para eu poder ter acesso. E é através da respiração que eu silencio e acesso o meu corpo espiritual, onde está toda a sabedoria, toda a criatividade, todo o poder, tudo que eu preciso para eu ter uma vida plena, né, mais consciente, com tudo que eu mais, né, com todo o meu poder, toda a minha potência. Legal. É muita coisa, né? Mas é importantíssimo acessar isso. Acessar. Exato. É isso. O segredo Patrícia, e o que para você é uma mulher poderosa? É uma mulher que é autêntica, que ela assume quem ela é. Mesmo que, assim, eu assumo que eu tô no caminho, que eu tô me construindo, que eu escorrego a todo momento. Então, mas assim, é isso. Meu desafio é ser cada dia mais autêntica. E eu acho que a mulher poderosa é a mulher que é autêntica. Sim, eu também concordo. Muito bom a gente, né, viver a nossa essência, que na realidade é isso, né? Exatamente. Quem tem autenticidade... Ó, eu lembrei agora da Narcisa. Eu não sei como é o sobrenome dela. É o nome... Que ela é toda... ela é super autêntica. E do jeito dela, ela tem muita gente assim que gosta, que admira o jeito dela, porque ela não quer... Ela não se preocupa em ser de outra forma. Ela é aquilo ali, ela é daquele jeito. Quem quiser gostar dela, que goste, né? Então, e ela tá... A alma dela, com certeza, é feliz, porque ela vive do jeito que ela gosta. Porque senão você vai ter que usar máscara o tempo todo, é muito pesado. É muito pesado. Representar, carregar. Você não dá conta a vida inteira. Isso fica pesado para você. Com certeza. Patrícia, pois eu quero te agradecer demais ter vindo aqui para esclarecer um pouco, né, para as pessoas que nunca ouviram falar disso, de análise existencial. Meu Deus, mas o que é isso? Esse povo está viajando, né? E tal. Mas eu acredito que quando a pessoa se permite passar, ela vê que tem tudo a ver, né? Incrível. Com o sucesso que a gente tanto busca, né? Porque o que é o sucesso?
a não ser você realmente estar alinhada Exatamente. com aquilo que você acredita, com aquilo que você veio fazer no mundo, né? Com esse teu coração mais preenchido. Sim. Porque quantas pessoas não estão aí hoje no topo do mundo, como a gente fala, né? Com muito dinheiro. E que o dinheiro é bom, é maravilhoso. Sim. Quando ele está alinhado com tudo isso, né? E ele vem quando a gente está que a gente quer, mas quando a pessoa não busca esse mergulho interior, esse entendimento de quem é, ele vai fazendo aqui o do lado de fora. E aí, uma hora, fica uma coisa sem sentido. Por que tantos artistas... Eu falo de artista porque é o que a gente vê, né? Sim. Tem muitas pessoas que a gente não está vendo porque não aparecem. Mas por que tantos artistas infelizes, com vícios, com depressão? Sim. Porque tem um monte... A gente fala, gente, tem dinheiro, tem tudo, tem fama. Milhões de seguidores. Mas... E o interno? Às vezes não cuidou, né? Ali do interno. Exatamente. Está faltando o principal. Não que não aconteça com outras pessoas. Lembrei agora do padre Fábio de Mello, né? Que outro dia ele até falou sobre isso. Enfim, existem doenças na alma e nem por ele ser padre, por ele ser uma pessoa altamente inteligente. Depende disso. Isso não faz com que ele também tenha as questões dele, né? E que, de repente, num momento aí, sim, transbordou. Mas que se a gente buscar esse autoconhecimento, esse entendimento, fica mais até seguro da gente seguir ali o caminho, né? Com certeza. Então é isso. Pois muito obrigada, porque senão... Eu quero agradecer a Lara também e o Lucas essa oportunidade. Foi maravilhoso. Eu acompanho Elas Têm Poder e estar aqui me faz sentir mais poderosa. Agora é uma das poderosas aqui da nossa, né? Do nosso canal, então... Sim, me sinto fazendo parte disso. Então... Agradeço. Gratidão. Está já... gravada aqui, né? Na nossa... Gratidão a vocês, a toda a Galeria equipe. Das Poderosas aqui. A equipe dos poderosos. Então é isso, Patrícia. Pois muito obrigada. E você que está aqui nos assistindo, se você gostou desse episódio, se você achou interessante, a gente vai deixar o @ aí da Patrícia Gírio para você seguir ela lá nas redes sociais. Deixa teu like, deixa teu comentário. Isso é muito importante para que esse episódio chegue para mais pessoas. A internet é assim, o algoritmo ele entende, né? Quando alguém está lá mexendo, ele entende que esse conteúdo é de qualidade, que pode ser colocado aí para mais pessoas. Por isso a gente sempre pede, se você ainda não é inscrita nesse canal e gosta do que vê, né? Eu encontro muitas pessoas dizendo, eu assisto, eu gosto. Mas se inscreva no canal. Isso ajuda também esse canal a crescer, a gente levar essas mensagens para mais pessoas. Então, é a gente daqui fazendo o nosso trabalho e você daí também ajudando, né? Com um simples clicar aí do seu dedinho aí, se inscrevendo, ou compartilhando, ou comentando, você faz parte desse movimento. Elas Têm Poder, né? Desse movimento de dar voz a mulheres cada vez mais, né, espalhar essas mensagens aí dessas mulheres pelo mundo. Então, eu agradeço muito a sua audiência e te convido para, na próxima quarta-feira, estar com a gente aqui em mais um episódio do Elas Têm Poder Podcast. Um abraço e até lá.